Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu vou falar agora sobre segundo reinado, mas vou dividir esse conteúdo, claro, em mais de uma parte aí. Começando a parte 1, falando sobre política interna, economia e sociedade. Vamos lá então, começar a falar sobre política interna. Olha só, a gente sabe que o segundo reinado começa com um golpe da maioridade. E no golpe da maioridade, os liberais chegaram ao poder junto com Dom Pedro II. E para garantir que houvesse maioria liberal também na Câmara, nós temos eleições marcadas por fraudes eleitorais e por violência. As chamadas eleições do cacete, certo? Mas essa maioria liberal na Câmara logo em seguida propõe aí uma emenda que queria instituir o parlamentarismo no Brasil. Dom Pedro II não gostou disso, dissolveu a Câmara para depois formar um ministério de ministros conservadores e depois também ter uma maioria de conservadores na Câmara. Nós vamos ter nesse governo conservador a aprovação da reforma do Código de Processo Penal, que vai reduzir as atribuições do juiz de paz, aquele que era eleito nos municípios e que tinha poder de chefe de polícia e também de chefe de justiça. Agora nós vamos ter delegado e também juiz, certo? Nomeados pelo governo central e não mais eleitos nos municípios. Nesse caso, a gente tem então uma centralização maior do poder de polícia e do poder de justiça, rompendo com aquela descentralização que tivemos no avanço liberal de 31 a 37 no período regencial. Muito bem, nós teremos a reação dos liberais, a queda do poder, as chamadas revoltas liberais, que acontecem em 1842 em São Paulo, na região de Sorocaba, com Tobias de Aguiar e o padre Diogo Feijó, e em Minas Gerais, Barbacena com Teófilo Otoni. Esses movimentos serão reprimidos e os líderes serão presos e depois de 2 anos, 1844, serão anistiados, certo? A gente tem aqui uma imagem que representa a aclamação de Tobias de Aguiar em Sorocaba e nós vamos ter também uma batalha em Minas Gerais que vai reprimir a revolta de Teófilo Otoni, que é liderada pelo Duque de Caxias, na região de Santa Luzia, a Batalha de Santa Luzia. Depois disso, os liberais ficaram conhecidos como, apelidados como Luzias, e os conservadores eram os Saquarema. Muito bem, em 1845, os liberais vão voltar ao poder, compondo aí maioria na Câmara e compondo o ministério de Dom Pedro II. E em 1847 é aprovado um regime parlamentarismo no Brasil. Só que é um parlamentarismo fake, o parlamentarismo às avessas. Não é que o governo chamasse assim, mas é como ironicamente se chamou. Bom, era bem diferente daquele modelo liberal britânico, No modelo britânico, desde a Revolução Gloriosa, através do voto se elege o parlamento. E o parlamento nomeia, indica, escolhe o primeiro-ministro, certo? Agora, no Brasil vai ser diferente. No Brasil, através do voto censitário se elege a Câmara dos Deputados, mas a Câmara não escolhe o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é nomeado pelo imperador, que pode demitir também a qualquer momento, além de fazer uso do seu poder moderador. Bom, o imperador também pode dissolver a Câmara dos Deputados a qualquer momento e convocar novas eleições. Assim como, fazendo uso do poder moderador, também pode anular decisões da Câmara e do próprio primeiro-ministro. Agora, é ele também, o imperador, que nomeia os senadores, que são aí de caráter vitalício. Podemos dizer então, que no Brasil, ao contrário da Inglaterra, o rei reina, governa e administra, enquanto na Inglaterra se diz, desde a Revolução Gloriosa de 1688-89, que o rei reina, mas não governa. No Brasil, ele faz muito mais do que isso, é claro. Pois então, mas em 1848, depois da criação desse parlamentarismo fake, os liberais vão ser destituídos do poder. Em Pernambuco haverá uma reação a isso. E nesse contexto em que os liberais reagem à ascensão dos conservadores, nós temos a Primavera dos Povos acontecendo na Europa. Sim, a Primavera dos Povos foi, na verdade, uma junção de vários movimentos, ocorridos em vários lugares da Europa, com pautas nacionalistas, liberais e também socialistas. É o ano da publicação do Manifesto Comunista. Temos também o movimento operário, o movimento cartista muito forte na Inglaterra. Temos a Revolução de 1848 na França, que derruba o rei burguês com forte participação popular nas chamadas barricadas de Paris. E é nessa efervescência de ideias liberais, nacionalistas e socialistas que acontece a Revolução Praieira. Muito bem,
Nesse caso, é o movimento dos liberais contra os conservadores que chegaram ao poder e que tem aqui como principal representante a família Cavalcante. Uma família de latifundiários, dona da maior parte das terras de Pernambuco. Dizia-se inclusive que em Pernambuco, ou se é cavalcante, ou então há de ser cavalgado, há de ser explorado como um burro de carga pela família Cavalcante. O grande estopim dessa revolta foi a destituição do governo liberal. Na época, tinha-se aqui o presidente liberal, Chichorro da Gama. Quando ele é destituído, os liberais vão reagir. E aí, nesse caso, temos a participação das elites urbanas e com a adesão das classes populares. No dia 1º de janeiro de 1849, fazendo eco à Primavera dos Povos, esse movimento publica o Manifesto ao Mundo, com ideias liberais e, curiosamente, também ideias socialistas. Olha só, eles vão defender o voto universal, contrariando o voto censitário. O federalismo, contrariando, inclusive, o Estado unitário. Defende o fim do poder moderador. Também defende aqui a reforma agrária. Pessoal, lembra aquela ideia de Marx, socializar os meios de produção? Bom, socializar meio de produção no campo, onde você tem a família Cavalcante, dona de metade das terras de Pernambuco, é fazer reforma agrária. Então, eles nunca tinham defendido essas ideias, esses liberais, mas agora oportunamente defendiam, porque era uma forma de confrontar o poder dos Cavalcante. Também defendiam a abolição da escravidão, outra forma de confrontar os Cavalcante, que eram escravocratas, embora também houvesse senhores de escravos entre as elites urbanas, o que fazia com que essa ideia de abolição não fosse uma ideia consensual no movimento. Defendiam também a liberdade de imprensa. O movimento é a Revolução Praieira porque os liberais tinham sede na Rua da Praia, em Recife. Muito bem, esse movimento vai ser reprimido, principalmente em 1850, tanto pela Guarda Nacional, como também pelas tropas do Exército Nacional. Certo? Nós vamos ter aqui, depois da Revolução Praieira, uma política adotada pelo Dom Pedro II que procura conciliar os dois partidos, a chamada política de conciliação, que vai criar um regime de alternância e divisão do poder entre os dois partidos. Os dois partidos, para se manterem no poder ou chegar ao poder, tem que puxar bastante o saco do imperador. Isso vai fazer apagarem as suas diferenças ideológicas, a ponto de, como dizia Holanda Cavalcante, nada mais igual a um Saquarema, um conservador, do que um Luzia no poder, um liberal no poder. Um liberal, quando chegar no poder, vai ser tão conservador a ponto de puxar o saco do imperador para se manter no poder. É a política de conciliação de Dom Pedro II que é, digamos, praticada principalmente a partir de 1853, com o Ministério da Conciliação. É um regime de coalizão, ou seja, nós vamos ter o poder compartilhado por liberais e conservadores, mas sempre com ampla maioria de um dos partidos. Mas com a expectativa da alternância, ou seja, o partido que hoje é minoria sabe que em questão de 2, 3, 4, 5 anos, voltará a ser maioria. Isso vai fazer com que liberais e conservadores, puxando bastante o saco do imperador para chegarem ou para se manter no poder, apaguem suas diferenças ideológicas. Esses partidos então serão apelidados de farinha do mesmo saco, justamente pelo fato de se apagar aqui as diferenças ideológicas que tiveram no início do segundo reinado e principalmente durante o período regencial. A gente tem o Dom Pedro II aí, alternando os liberais e os conservadores na sua política de conciliação. Muito bem, vamos falar sobre economia. O Brasil já tinha o café como principal produto da economia desde a regência, desde a década de 1830. Bom, inicialmente o café começa na região do Vale do Paraíba do Sul, ou Vale do Paraíba, região da Baixada Fluminense, chegando aqui também nessa parte mais perto do litoral, na província de São Paulo. Mas depois o café se expande, num primeiro momento, atingindo o sul do Espírito Santo, sul de Minas e uma parte do interior de São Paulo. Bom, mas o momento de expansão que vai atingir áreas de plantio ideal, de clima ideal, onde o café vai ser produzido em maior quantidade, é a partir de 1850, quando o café atinge a terra roxa e o clima temperado úmido do Oeste Paulista. Nós temos, a partir desse momento, certo, uma diferença clara entre o café do Oeste Paulista e o café do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba usa predominantemente a mão de obra escrava e o Oeste Paulista vai usar, a partir de 1850, como mão de obra predominante,
a mão de obra do imigrante, do trabalhador livre, assalariado, do imigrante europeu, principalmente italiano. O café modernizou o Brasil. Afinal, produzindo cada vez em maior quantidade, ele precisa ser escoado também numa rapidez, numa quantidade cada vez maior. E numa época em que acontecia a Revolução Industrial, que oferecia, obviamente, opções modernas de transporte e de comunicação para o café. Vamos ter então aqui as ferrovias tomando conta do mapa, certo, brasileiro. Vamos ter uma primeira ferrovia no Brasil em 1853, que vai ligar Petrópolis ao Rio. É uma primeira experiência. Mas depois, em 1868, vai ser inaugurada a ferrovia Jundiaí-Santos. Ela vai passar por São Paulo. Jundiaí não aparece no mapa. Ela vai passar por São Paulo, Depois vamos ter também a Sorocabana, que vai também passar por São Paulo, para chegar até Santos. E a maior parte das ferrovias ou vai até Jundiaí, ou vai até Sorocaba, e passando por uma ou outra cidade, vai passar por São Paulo para chegar até Santos. Nós vamos ter também um sistema de comunicação agora moderno, que permite aos cafeicultores do Oeste Paulista negociar o seu café com os atravessadores de Santos, e estes aqui também poderão negociar com o mercado consumidor dos Estados Unidos e também da Europa. É o telégrafo, certo? E olha só, se o fazendeiro do Oeste Paulista pode se comunicar à distância com o atravessador de Santos e pode se deslocar rapidamente para São Paulo, ele pode então agora morar em São Paulo. Ele, morando em São Paulo, vai poder se deslocar rapidamente para sua fazenda interior, se comunicar com o interior, se comunicar com Santos e desfrutar, obviamente, de melhores condições de vida e de consumo em São Paulo. São Paulo vai se tornar a capital dos fazendeiros. Os palacetes dos barões do café começam a pipocar na Avenida Paulista. Teremos aí um processo de urbanização por conta da presença desses cafeicultores em São Paulo. E os grandes símbolos dessa urbanização são a iluminação a gás e também as linhas de bondes a burro. Muito bem, agora para entender um pouco melhor o ciclo do café, eu vou falar aqui sobre o café através da paródia de Legião Urbana, Que País é Este? No segundo reinado, fazenda pra todo lado, maior produto de exportação. States e Europa bebem de montão. Que café é esse? É a borra do Brasil. Que café é esse? É a borra do Brasil. Que café é esse? É a borra do Brasil. Já desponta no período regencial, na Baixada Fluminense, no Paraíba, o que vejo mais, escravos lá nos cafezais, trabalham sem descanso, mas o sangue anda solto, feitores tão cruéis, aos barões são fiéis, guardam o bolso do patrão. Que café é esse? É a borra do Brasil. Que café é esse? É a borra do Brasil. Que café é esse? É a borra do Brasil. Telégrafo chegou, imigrantes no interior. Café vem de locomotiva e traz urbanização. Na capital dos fazendeiros tem palacetes de montão. Que café é esse? É a borra do Brasil. Que café é esse? É a borra do Brasil. Que café é esse? É a borra do Brasil. Que café é esse? É isso. Café de exportação, de boa qualidade, para o exterior. E para o mercado interno, que não é o principal objetivo, Café de péssima qualidade. A borra do Brasil. Pois então, vamos falar sobre o surto industrial, a Era Mauá. Um período curto de desenvolvimento da indústria no Brasil. Pois então, em 1844, nós temos aí como resposta a uma crise de arrecadação do Estado brasileiro, um aumento das tarifas de importação. É um novo pacote de tarifas, as tarifas Alves Branco de 1844.
Bom, as taxas de importação sobre produtos ingleses vão saltar de 15% para 30% ou até 60%, dobrando ou quadruplicando. O que acontece? Produtos ingleses ficarão mais caros. Temos aí então um protecionismo à produção nacional. Temos então pela primeira vez condições de concorrer com a Inglaterra, certo? Bom, nesse contexto a Inglaterra vai reagir a isso, né? E a reação inglesa é a aprovação da lei Bill Aberdeen, que vai autorizar a Marinha de Guerra da Inglaterra a aprisionar navios que estivessem comercializando escravos, né, da África para qualquer lugar da América, inclusive o Brasil. É essa lei Bill Aberdeen que vai inviabilizar o tráfico de escravos e forçar o Brasil a aprovar a lei Eusébio de Queiroz em 1850. Pois é essa lei que, ao extinguir o tráfico de escravos, faz com que essa atividade altamente lucrativa não possa ser mais praticada por muitos, né, capitalistas. Bom, esses capitalistas agora, que não podem mais praticar, né, o tráfico de escravos, vão agora usar o seu capital acumulado para investir numa nova atividade. E a atividade estava em moda na época como algo que possibilitava dinheiro, era a indústria. Então teremos aí com a lei Eusébio de Queiroz, com o fim do tráfico de escravos, a liberação de capital para a indústria. É bom lembrar que essa lei ela acaba com o tráfico de escravos da África para o Brasil, o tráfico internacional. Mas isso vai acabar estimulando o tráfico, o comércio interno de escravos, que era permitido sim, né, de uma província para outra, principalmente do Nordeste para o Sudeste, o Nordeste em crise para o Sudeste em expansão. Tá? Vamos lá. As principais, digamos, áreas em que a indústria se desenvolve, vocês vão perceber que são serviços, que encontram como principal consumidor o Estado brasileiro. Eu estou falando de serviços de infraestrutura. Vamos lá, olha só. Estaleiros e companhias de navegação, fundição e companhias ferroviárias, companhia telegráfica, iluminação a gás, transporte urbano, linhas de bônus a bor. Bom, tudo isso era, na verdade, consumido pelo Estado. E o grande destaque nessa atividade é a figura de Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, que, contando com a parceria de sócios ingleses, se tornou o homem mais rico do Brasil. Muito bem, nós vamos ter, certo, esse movimento, esse desenvolvimento da indústria como algo muito curto, por conta de uma mudança na política tributária do Brasil. Então vamos ver por que acontece aí a crise industrial, a crise da era Mauá. Bom, nós temos em 1860, por pressão dos cafeicultores, um novo pacote de tarifas. Os cafeicultores queriam importar uma série de insumos a um preço mais baixo, por isso queriam taxas de importação mais baixas. Então temos um novo pacote de tarifas, as tarifas Silva-Ferraz, que vão ferrar com a indústria, embora aí, né, privilegiem os cafeicultores. Bom, as taxas de importação sobre produtos ingleses diminuem. Produtos ingleses vão entrar no Brasil a um preço mais baixo. Vai ser difícil a nossa indústria nacional concorrer com a indústria britânica, certo? E aí, obviamente que a nossa indústria começa aos poucos a enfraquecer, contexto no qual teremos a falência de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Mas tem uma outra coisa importante que acontece aqui, a Guerra do Paraguai. Ora, se o Estado brasileiro era o principal consumidor dessa produção industrial, a partir do momento que esse Estado tem como prioridade a Guerra do Paraguai, a importação de artigos bélicos, é bem certo que os investimentos em infraestrutura de produção ficarão um pouco comprometidos. E com isso também a atividade industrial no Brasil, certo? Agora vamos lá, vamos falar da Lei de Terras de 1850, né? A Lei de Terras, ela muda completamente a legislação agrária no Brasil. Desde 1822, tá? A partir de uma resolução de Dom Pedro I, que não se distribuía mais sesmarias no Brasil, certo? Lembra do regime de sesmarias? 1534, junto com as capitanias hereditárias, as pessoas recebiam terras do Estado, pessoas de confiança, e recebiam isso gratuitamente. Depois, mais tarde, as pessoas também que ocupassem terras poderiam depois, né, exigir a regulamentação de uma terra já ocupada. Vai acabar isso definitivamente em 1850 com a Lei de Terras. Nós temos aqui o seguinte, ó, todas as terras sem escritura serão consideradas agora terras do Estado, chamadas de terras devolutas, devolvidas aos cuidados do Estado. O Estado tem um plano para elas agora, certo? Promover o povoamento através do incentivo à imigração europeia e com isso também, claro, promover o desenvolvimento de áreas principalmente interioranas do Brasil. Bom,
temos aqui então o fim definitivo do regime de Sesmarias, tá? Agora tem um detalhe, tá? Todas as terras agora passam a ser comercializadas. Se alguém quiser terras devolutas, terras do Estado, só terá comprando. Então o Estado insere a política agrária dentro de uma lógica claramente capitalista, certo? E claro que essas terras serão comercializadas principalmente para companhias de imigração e companhias também ferroviárias. Nesse caso, o acesso gratuito à terra é inviável, por exemplo, a escravos libertos. Temos um processo aí maior de libertação de escravos após a Lei Eusébio de Queiroz, e também inviabiliza o acesso gratuito à terra a imigrantes, certo? Imigrantes não podem ter terra diretamente. A gente vai ter caso, por exemplo, de companhias de imigração que compram terras do Estado, tanto do Estado, né, imperial como das províncias, e revende para companhias de imigração que vão revender para colonos, certo? Somente no sul do Brasil. É um modelo de imigração diferente do que acontece no Sudeste, por exemplo, tá? Aí o imigrante tem acesso à terra, mas o acesso direto do imigrante à terra, não. Assim como também do escravo, tá bom? Então, era o temor social das leis agrárias, né? Impedir, nesse caso aqui, o acesso de escravos e também de imigrantes diretamente à terra e também, claro, de forma gratuita. Precisa evitar isso. Pessoal, nós vamos ter... um detalhezinho aqui. Nós vamos ter aqui, obviamente, muita gente falsificando documentos de escritura, certo? Da terra. O que eles faziam? Bom, redigiam um documento à mão, os documentos eram redigidos à mão, esses documentos recebiam ali uma assinatura em cartório, verdadeira ou falsa, alguns, né, cartorários aí eram, digamos, pagos para isso, né, eram corrompidos, subornados para isso, ou não. E aí se colocava aquele documento, isso já está em 1850 e alguma coisa. Pega-se aquele documento, coloca-se dentro de uma gaveta ali junto com, né, grilo, o grilo vai picotar a ponta do papel, o grilo vai morrer, vai ficar aquele pó amarelado sobre o papel, e o papel em questão de semanas adquire um aspecto envelhecido. Temos aí um papel que vai falsificar, certo? A posse de terras públicas, terras devolutas, o que a gente vai chamar de grilagem, que ainda continua acontecendo fortemente no Brasil, principalmente por grandes latifundiários que querem expandir em áreas públicas, né, o cultivo da soja e também a criação de gado em áreas desmatadas, principalmente na Amazônia. Pois então, agora vamos falar aqui, pessoal, sobre a grande imigração europeia. Ela é aqui legitimada a partir de 1850, né, por um discurso que é o discurso do darwinismo social, de uma suposta superioridade biológica de elementos europeus que viriam para o Brasil conduzir a nossa sociedade a caminho do progresso a partir de uma política de eugenia, de purificação racial, de branqueamento. Embora a gente saiba que essa miscigenação, certo, de europeus com mestiços, com negros, por exemplo, dificilmente vai acontecer. E se acontece, acontece, né, numa escala, né, bem pequena. Então esse branqueamento, ele não é a pauta essencial. A pauta essencial é, na verdade, ampliar o número de brancos aqui para que o país pudesse caminhar rumo ao progresso, certo? Progresso cultural, econômico, social e também político. Muito bem. Havia necessidade, claro, de povoar áreas interorâneas de fronteiras. O Brasil vai ter disputas de fronteiras aí com os países da Bacia do Prata, nas décadas de 1850 e 60 principalmente, e havia, claro, necessidade de mão de obra nos cafezais do interior, principalmente depois de 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos da África para o Brasil. O comércio interno de escravos, o comércio interprovincial, não era o suficiente para satisfazer a necessidade de mão de obra, ainda mais que o café se expandia, né, digamos, progressivamente na região do Oeste Paulista. Então, nós temos dois modelos principais de imigração. Primeiro, o sistema de parceria, que vai ser introduzido aqui pelo senador Vergueiro, em São Paulo. Ele traz imigrantes alemães, inicialmente, depois esse modelo vai ser aplicado mais com italianos, né? Onde o dono da terra, que é o senador, paga a viagem dos imigrantes. Eles chegam aqui com dívida. E eles vão ter que pagar essa dívida, né, parceladamente. E quando eles chegam aqui, eles vão precisar comer e vão comprar seus mantimentos obrigatoriamente na venda, dentro da fazenda do senador Vergueiro. E eles vão, né, ali, digamos, comprando fiado. Agora, eles não recebem um salário, eles recebem uma parte, daí o nome se chama de parceria, uma comissão.
um percentual dos lucros. Acontece que eles não sabem quanto é de lucro. Então não sabe exatamente quanto tem direito de comissão. Recebe uma comissão muito pequena, inferior ao montante de dívida que tem. Tanto por causa da viagem que tem que pagar parceladamente, como também por conta dos mantimentos que foram comprando ali, né, de maneira fiada ao longo dos meses até que chegasse a primeira safra. Ou seja, a viagem custada pelo patrão, o consumo de subsistência controlado pelo patrão. A dívida assumida por conta dessas duas coisas era muito maior do que a comissão que tinham a receber. Eles querem deixar as fazendas. Não podem, só depois de quitar a dívida. Consegue quitar a dívida? Não. É uma espécie de escravidão por dívida. Ainda mais se considerarmos que essas fazendas aí terão aí muitos escravos sendo vendidos, certo? Mas se preserva uma minoria de escravos para ensinar o trabalho nos cafezais aos imigrantes. Imigrantes subordinados a escravos ou ex-escravos. E onde é que esses imigrantes vão morar? Nas senzalas, ou seja, na prática serão tratados mesmo como escravos. Cartas enviadas aos países de origem relatam essa situação, né, de escravidão, o que levará alguns países europeus, reinos italianos e alemães, a romperem relações diplomáticas com o Brasil, levando o Brasil a mudar a sua política de imigração, criando aí um sistema subvencionado, principalmente a partir de 1875, onde o governo vai subsidiar a imigração, pagando pela viagem de imigrantes que virão ao Brasil, confiados à figura do comendador Caetano Pinto Júnior, que deverá trazer 100 mil imigrantes num prazo de 10 anos, certo? Em torno de 10 mil imigrantes por ano. Muito bem. Quando chega ao Brasil, sem dívida por causa da viagem, assina-se um contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho ele é fiscalizado pelo Estado. Claro que depois que ele vai trabalhar no interior, ninguém consegue fiscalizar mais nada. Mas pelo menos aqui não existe, né, já de maneira legal o endividamento, né, prévio do imigrante. Teremos também ainda um terceiro tipo de imigração, que é aquele onde o imigrante vem para ser proprietário de terras, de pequenas terras no sul do Brasil, em áreas interioranas e terras que serão compradas de companhias de imigração. Ou seja, no sul, o imigrante vem para ser proprietário de pequenas terras, o que é, na verdade, uma situação socialmente bem diferente da imigração que se pratica no Sudeste, onde o imigrante vai para ser mão de obra, seja no sistema de parceria, seja no sistema subvencionado, o que explica as condições sociais diferentes da região Sul em relação à região Sudeste, certo? E é isso, eu vou ficando por aqui, mas deixo com vocês esse importante roteiro de estudos, certo? Para vocês responderem e depois poderem mais calmamente, tranquilamente responderem as questões, né, dos exercícios propostos e também da lista dos estudos, tá certo? Que vão aparecer aqui ao final, para o PV 500, certo? E também para o PV 1000. Beijo grande para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.